A história começa com um cara chamado Alan finalmente zerando um jogo. Foram 3 anos inteiros de dedicação, suor e tempo de vida jogado fora. Só que, em vez de comemorar, Alan fica revoltado. Pra ele, o jogo foi fraco, mal balanceado e totalmente decepcionante. Segundo Alan, aquilo ali foi puro lixo digital. Ele queria algo de verdade, um jogo que levasse 10 anos ou mais pra ser zerado. Daqueles que esmagam a alma do jogador. Sem perder tempo, Alan vai direto pesquisar o que ele realmente quer. Ele procura um jogo com balanceamento quebrado, dificuldade absurda e sofrimento garantido. E não é que ele acha? Um site misterioso? Oferece um jogo que simplesmente não tem fim? Alan já fica todo animado e parte direto para as configurações de dificuldade. Lá estão os modos normais: fácil, normal e difícil. Só que tem uma última opção. Uma opção que já assusta só pelo nome: Hell Mode. A descrição é vaga, mas direta. Arrependimento será o menor dos seus problemas, pois o jogador enfrentará o mais absoluto desespero. Alan, como bom gamer hardcore, nem se intimida. Ele já ouviu coisa pior em tutorial de jogo ruim? Sem pensar 2 vezes, ele seleciona o Hell Mode. Depois disso vem a escolha de classe. Tem várias opções clássicas, como espadachim e lanceiro. Alan até se interessa pela classe de Rei Demônio, mas percebe que existe uma ainda mais abaixo na lista, Summoner. A dificuldade dela é absurda, muito maior que as outras, e Alan fica curioso para saber o motivo. Justamente por isso, ele escolhe essa classe. O jogo avisa que o Summoner ainda está em fase alfa, basicamente um teste. Mesmo assim, Alan aceita. Ele decide que vai ser a cobaia do sistema. Tudo pronto. Ele aperta o botão de iniciar. Descobre que esse não é um jogo comum. Alan é teletransportado. Logo em seguida, ouvimos um homem elogiando sua esposa pelo parto. Alan renasceu como um bebê. Sem muito esforço, ele entende o que aconteceu. Ele foi reencarnado. Seu pai se chama Hidden. Um homem simples, trabalhador e extremamente dedicado à família. Sua mãe é Teoresia, doce e gentil. Eles são camponeses que vivem numa vila de fronteira que nem nome tem ainda. Mesmo sendo apenas um bebê, Alan mantém toda a consciência da vida passada. Antes, ele era um homem de 35 anos, sem estudo, sem dinheiro, sem vida amorosa e preso a um trabalho medíocre. Agora, ele tem apenas 1 ano de idade, não consegue falar, mas consegue pensar perfeitamente e entender tudo ao redor. À noite, quando fica sozinho, Alan tenta abrir a famosa janela de status. E nada acontece. No começo, ele até curte a vida tranquila, mas não consegue esquecer que escolheu a classe Summoner. Ele tenta abrir o status todas as noites, sem sucesso. Até que numa última tentativa, antes de dormir, um livro aparece do nada. Assustado, Alan grita, chamando a atenção dos pais. Ele esconde o livro rapidamente, e por sorte, eles acham que foi só um barulho no sono. Quando fica sozinho de novo, Alan invoca o livro mais uma vez. É o Grimório do Summoner. Ali estão seus status. Sua classe está correta, e o livro explica detalhadamente suas habilidades. As skills Summon e Create possuem experiência própria e evoluem conforme o uso. Alan já começa com 2 tipos de invocação: Inseto e Besta, ambos marcados com a letra H, indicando o rank. Em outra página, há uma mensagem direta do Deus da Criação, agradecendo Alan por escolher uma classe em teste e pedindo desculpas pela demora no envio do Grimório. O recado também deixa claro: não há cancelamento, troca ou perguntas. Empolgado, Alan tenta invocar um inseto e falha. Ele tenta de novo de várias formas, mas nada acontece. Sem tutorial, sem guia e sem ajuda, Alan percebe que vai ter que aprender tudo sozinho. Então ele tenta usar a skill Create primeiro. Dessa vez funciona. Ele cria uma carta de inseto. Justo quando vai testar, ele ouve barulhos. Sua mãe está chegando. Alan finge dormir e percebe que vai ter que treinar com muito cuidado. Irritado, ele xinga esse corpo frágil de bebê e acaba dormindo. No dia seguinte, a rotina segue normal. Hidden sai cedo para trabalhar, enquanto Teoresia cuida de Alan e o ajuda a aprender a andar. Em determinado momento, ele é deixado sozinho para tirar uma soneca. Mas Alan tem outros planos. Assim que fica sem supervisão, ele invoca o Grimório novamente e decide tentar a invocação de verdade. Quando Alan ativa a carta de inseto, uma luz absurda explode do livro. Orbes luminosos começam a flutuar pelo quarto. E no meio daquele brilho todo, surge a criatura invocada.
Um gafanhoto gigante. Alan observa a criatura pulando de um lado para o outro e já percebe que aquilo não parece nada inteligente. Ele tenta dar uma ordem, pedindo para o inseto se aproximar, mas o bicho simplesmente ignora e vai na direção oposta. Alan logo entende que invocou um inseto burro pra caramba. Ao consultar o Grimório, ele vê os status da criatura e decide dar um nome pra ela, Dena. O livro também mostra algo curioso, buffs como mais um de resistência e mais um de agilidade. A princípio, Alan acha que esses bônus seriam pro gafanhoto, até perceber que os buffs estavam sendo aplicados nele mesmo. Essa descoberta deixa Alan em choque. As invocações não servem só para lutar, mas para bufar o próprio invocador. Antes que ele possa comemorar, sua mãe aparece no quarto, vê o gafanhoto e entra em pânico. Sem pensar duas vezes, Teorécia esmaga Dena. Alan só consegue chorar pela perda do seu primeiro companheiro. Mesmo assim, ele não desiste. Dias depois, Alan cria outra invocação. Dessa vez uma besta, um rato, que ele chama de Mouse. Assim como Dena, o rato também não é nada inteligente, mas obedece comandos simples. Mouse possui a habilidade Scurry, saindo correndo pelo ambiente sempre que Alan manda. Com o tempo, Alan aprende as regras desse mundo. Ele descobre que pode armazenar até 10 cartas de cada invocação. E o mais importante, os buffs se acumulam. 10 cartas de Mouse, por exemplo, garantem mais 10 de ataque. Mesmo sendo um bebê, Alan já começa a ficar mais forte que qualquer criança normal. O problema é que tudo em Hell Mode exige 100 vezes mais experiência que o normal. Evoluir é um inferno. Ainda assim, Alan segue firme. Certo dia, Riden retorna de uma caçada trazendo um enorme javali. Ele explica que, no inverno, os homens da vila caçam monstros para sobreviver. O javali é um monstro de Rank C, e foram necessários mais de 20 homens para derrotá-lo. Essa informação vira um parâmetro importante para Alan medir o quão fraco ele ainda é. Meses se passam e Alan finalmente comemora. Suas habilidades Create e Summon chegam ao nível 2. Ele desbloqueia novas funções, como fusão de invocações, criação de criaturas de Rank G e aumento no espaço de cartas. Agora ele pode fundir invocações e dobrar os buffs. Ele cria novas criaturas, como Molly, e ao fundi-la com outras invocações, nasce um pássaro chamado Chappie, que possui a habilidade de imitar vozes. Alan percebe o potencial absurdo disso para enganar inimigos no futuro. Apesar de toda essa evolução, Alan ainda é só uma criança. Ele vive duelando de brincadeira com sua vizinha Crena, que sempre acaba vencendo. Mesmo com todos os buffs, Alan percebe que ainda não está pronto para enfrentar monstros de verdade. A vida segue até que um dia tudo vira caos. Durante uma dessas brincadeiras, Teorécia entra em trabalho de parto. Alan entra em pânico, tenta ajudar como pode, esquenta água e tenta lembrar de qualquer coisa útil da vida passada. Felizmente, a mãe de Crena chega a tempo e assume a situação. Depois de horas de tensão, tudo termina bem. O segundo filho da família nasce, outro menino. Riden decide chamá-lo de Mesh. Teorécia estranha o nome, mas acaba aceitando, mesmo desconfiando que, de novo, o marido escolheu um nome inspirado em monstros. Observando a família reunida, Alan reflete. Ele foi reencarnado buscando apenas um jogo impossível de zerar, mas agora percebe que ganhou algo maior. Na vida passada, ele não tinha nada. Aqui ele tem uma família que o ama. Alan então toma uma decisão. Não importa quanto sofrimento o Hell Mode imponha, ele vai ficar forte, vai quebrar o sistema e vai libertar sua família da vida dura de camponeses, custando o que custar. E assim começa de verdade a jornada do Summoner mais insano desse mundo.